nessa noite, eu gostaria que toda a igreja orasse, mas que todos os irmãos orassem nessa noite. Aleluia. Eu sei que alguns irmãos já orou, alguns estão chegando ainda, mas eu gostaria que toda a igreja clamasse ao Senhor. Aleluia. Para que a presença de Deus esteja em nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Jesus. Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, aleluia, te render graças, louvores e adoração nessa noite. Espírito Santo de Deus, venha se manifestar no meio da Tua igreja. Venha repreender todo mal. Venha quebrar toda a corrente maligna, todo espírito maligno agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós repreendemos agora. Senhor, opera um milagre, Jesus. Opera um milagre nessa noite, Espírito Santo. Deus, venha se manifestar, Senhor, no meio do Teu povo. Aleluia, o Senhor é poderoso. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, com bastante alegria. Se essas palmas for para mim, tá ótimo. As palmas é para mim, tá ótimo. Agora vamos aplaudir o Senhor, tá bom? Ficou legal. Vamos aumentar a nota para ver se as meninas conseguem. Nós não ensaiamos essa música. Vamos sim. Seu poder sobre mim.
Deus. Glória a Deus. Quantos irmãos estão alegres? Diz amém. Amém. Ontem a gente fez reunião de obreiro aqui. Glória a E Deus. o pastor perguntou, né, como que, né, a gente estava se sentindo aqui na igreja, né? E aí a gente fez os agradecimentos a toda a igreja, né? Por toda a repetividade. Mas não sai, mas o povo falava línguas estranhas, né? Mas, pastor, eu esqueci de dizer uma coisa, que eu estou com dificuldade. Os irmãos aqui não gostam de tirar o pé no chão, né? Esqueci de falar, reclamar isso pro pastor. Quando a gente canta uns hinos, irmãos, agitados, a gente gosta de que os irmãos se soltem. Aleluia. Porque quando a gente estava no mundão, né? A gente se soltava, não tinha hora, não tinha salvo, não tinha nada. A gente estava lá, né? Mas na igreja a gente fica assim, tão recatado. Eu sei que cada um dos irmãos tem o seu jeitinho de adorar a Deus. Mas de vez em quando fica agitado, né, pastor? Quem tem que tirar o pé do chão? Quem tem que custa bater uma palma mais forte? Então vamos começar assim, ó.
nós vamos cantar mais uma. Esse a gente quer convidar uma pessoa para Glória a Deus. Ô, vai, me ajudar a gente aqui, vai. Seu sangue, Fernandinho. Wagner e o. Como é o nome do jovem? Emerson, vem ajudar a gente também aqui? Glória a Deus. É bastante conhecido. Glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Bendito é Deus. teu nome, Senhor. Glória a Deus. Teu sangue. Glória a Deus. Não. Aqui é agitado, irmão. Aqui é agitado. Isso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos estão se soltando, viu, pastor? Glória. O Beto era mais solto, viu? O Beto era mais soltinho. Eu lembro Vai ferrojar. também. Mas tudo bem. Acho que Deus trouxe a gente aqui para poder ressuscitar esse tempo. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar a Deus.
Deus nessa noite, Glória amém? seja dada. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Davi aqui para ler a palavra oficial dessa noite. Mas antes eu quero deixar um versículo para toda a igreja, que diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia, Jesus. Irmãos, hoje quem era para dirigir o culto era o pastor Marcos. E aí ele passou a bola para mim. E às vezes, irmãos, a gente olha para dentro de nós e a gente não consegue encontrar em nós algo puro. Quando você recebe uma responsabilidade, seja ela de dirigir um culto, seja ela de ler uma palavra, às vezes o diabo ele sopra nos nossos ouvidos que nós não somos capazes, que nós não estamos limpos o suficiente para nós estarmos lendo ou fazendo, executando aquilo. E quando eu olho para dentro de mim, e vejo que eu não sou capaz. Mas eu não sou capaz, não é que eu não dou conta. Eu não sou capaz porque às vezes eu não me acho pura o suficiente para estar fazendo determinada coisa. E hoje teve até um conflito, né, por conta disso lá em casa. E aí Deus ministrou no meu coração. E Ele disse no meu coração: não é sobre você, é sobre mim. Então o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então que você não tem condição, eu já sei. Que Deus sabe que o pastor Davi não tem condições. Quando ele olha verdadeiramente, Deus olha para você verdadeiramente. Ele olha para você e ele vê que você não tem a condição. E o inimigo às vezes usa isso para nos atingir, para nos afligir. Porque quando eu olho para mim, eu falo: Senhor, eu não tenho condições. Eu disse para Deus: o que eu vou oferecer para a igreja? E Deus disse para mim que eu não vou oferecer nada, porque é dele, ele que oferece. Não sou eu, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o grupo, não é sobre a música, é sobre aquilo que Deus nos proporciona. Eu creio, Senhor, aleluia. E é por isso que o poder dele nos aperfeiçoa. Porque quando eu jejuo, quando eu oro, isso é bom, isso é maravilhoso, isso faz parte do processo. Mas às vezes eu me engrandeço achando que eu tenho alguma coisa. E quando eu chego diante do altar de Deus e eu digo: Deus, eu não tenho nada para te oferecer, Jesus. Que condição que eu tenho? Deus diz assim: meu poder vai se aperfeiçoar. Glória a Porque Deus. quem derrama sobre a igreja não sou eu, mas é Ele. Quem derrama sobre o povo. Quando eu olho para dentro de mim, irmão, sinceramente eu olho para dentro de mim e eu vejo assim: Senhor, são tantas coisas. Jesus, o Senhor sabe que eu não tenho. Mas Jesus insiste em dizer para mim que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E às vezes nós olhamos para as pessoas que estão aqui na frente e nós lembramos dos defeitos que elas têm. Quando Deus diz que não é para olhar para aquele que está pregando, mas é para avaliar a pregação. Porque quando nós avaliamos aquele que está pregando, nós olhamos com um olhar de julgamentos, nós olhamos com um olhar de crítica. Mas ela é faladeira, mas ele é faladeiro, mas ela é contendeira. Irmão, se Deus usou uma jumenta para falar, por que Deus não pode te usar? Por que Deus não pode me usar? Se Deus usa alguém ímpio para falar com você, por que Deus não pode te usar? O diabo faz esse trocadilho tentando, pastor, nos desviar do foco. E é por isso que eu quero pedir para toda a igreja para não olhar para isso, não olhar para aquilo que há em você, porque Deus conhece os seus defeitos. Deus conhece e você também conhece onde é que você está errando. Onde é que eu estou errando, eu sei. Você sabe onde você está errando, você sabe onde você é falho. Mas não deixe o inimigo usar isso contra você, porque vem dele. É sobre ele, é por ele. Não é sobre nós. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Nos sentimos muito felizes de estar na casa do Pai e alegres por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Desde já quero aí falar da minha alegria de ver aqui o Wagner com a sua família. Deus abençoe vocês. Para nós é uma grande alegria, porque ele já tinha vindo algumas vezes, né? Mas com a família toda, para a esposa, para os filhos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Minha alegria também pela presença do pastor Dorival, pastora Cibele, sua filha. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler e depois eu quero orar pela tua vida. Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha o que diz:
mais ou menos aquilo que a pastora já vinha falando também, diz assim, ó: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Olha que lindo! Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Glória a Deus. Querido, se Deus está do teu lado, se Deus caminha contigo, aleluia, se Deus te ama, o que importa o restante, queridos? Deus é o maior na nossa vida, amém? Amém. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha o 33, é aquilo que a pastora acabou de dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Aleluia. 34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque ele diz também? Porque lá no início do texto ele diz que o Espírito já intercedia. Glória a Deus. 35, olha que forte isso: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a elencar a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diga assim: Ele me amou. Diga assim: Ele me ama. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o futuro que é o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá para ficar de pé e soltar um glória bem revestido de alegria? Querido, Deus te ama. Aplauda o Senhor nesta noite. Hoje pela manhã nós estamos na escola bíblica. A maior força que existe no universo não é o mal, não é o ódio, não, é o amor. Glória a Deus. E Cristo é a essência desse amor, e Ele te ama. E tudo que você passa na vida, Ele faz com que seja uma contribuição para o bem daquele que lhe ama. Glória a Deus. Vamos lá e vamos dizer: Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu sou teu e tu és meu. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor querido, por esta noite, reunido aqui na tua casa, na tua presença, com o teu povo, sendo afetado por este amor, por esta graça, por esta presença maravilhosa, que é a presença do teu Espírito. Pai, atua em nossos corações, tira toda a dúvida, Pai, tira toda a incerteza, tira toda a semente de incredulidade que o diabo quer plantar na nossa mente e no nosso coração, para nós nos afastarmos de Ti. Já ouvimos aqui nesta noite, Pai, que não é o que nós somos que faz a diferença, é o que o Senhor é quem o Senhor é e como o Senhor nos trata. Senhor, estamos aqui agradecidos por tão grande, aleluia, e incomensurável amor. E é esse amor que nós queremos celebrar, é esse amor que nós queremos pregar,
É esse amor que nós queremos anunciar. E é esse amor que nós queremos viver, Pai. Com todas as nossas imperfeições e limitações, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que nada nos separe desse amor, ó Pai, que o Senhor demonstrou em toda a sua plenitude, ali na cruz do Calvário, mas também ali no sepulcro vazio, e hoje demonstra, assentado à destra do Pai, intercedendo pelas nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, te pedindo e te agradecendo, no nome precioso de Jesus. Pode se sentar, mas sente-se aplaudindo e celebrando o amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós vamos dar oportunidade ao querido pastor Dorival, né? Só que antes eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos cantar uma canção. Glória a Aleluia, Deus. mais uma canção em adoração a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Cadê o grupo aqui? Aleluia. Glória a Jesus. Deus. Vamos declarar que nós somos dele e ele é nosso. Eu creio, Senhor. Aleluia. A pastora Sibeli também vai estar Oh, uma aleluia. palavra para louvor. Glória a Deus. Nós vamos agradecer o nome do Senhor. Glória a Deus. Alguém pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Dorival, pela vida do pastor Pastor Dorival e pastora Sibeli, ninguém vai embora sem antes dar um cheiro e um abraço. Tá combinado? Tá combinado? Amém? Glória a Deus. Vamos dizer pro Senhor nessa noite que Ele é o nosso Deus. Aleluia. Agradecer. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vai glorificando o Senhor, porque Deus já se faz presente nessa noite. Aleluia, Jesus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, eu quero que toda a igreja cante com todo o coração essa canção. Aleluia. Aleluia. Porque eu quero imaginar que Deus está fazendo assim para ouvir a canção que sai de dentro do seu coração. Aleluia. Dentro do meu coração. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Senhor, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Também nesta noite é com prazer e alegria que eu saúdo a todos os irmãos e presentes com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, me encontro feliz e alegre, louvo, exalto e glorifico a Deus por este momento nesta noite, o qual o Senhor tem nos proporcionado a retornar, né, nesta casa de oração para juntos adorarmos a Deus em espírito, em verdade. Desde já agradeço aqui o meu irmão e amigo, pastor Alencar, a pastora Denise, e a todos os irmãos que nos receberam de uma forma carinhosa. Muito obrigado pela recepção em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Tem irmãos, sem hipocrisia, o pastor Davi Alencar, a pastora Denise, como meus irmãos em Cristo Jesus. Amém, queridos? É um casal que nós aprendemos a respeitar, amar, honrar e também orar por eles, juntamente com o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, sem perda de tempo, quero compartilhar convosco nessa noite uma palavra que está em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 4. Apenas o versículo 12 que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vou repetir. Atos 4:12 diz assim: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, aqui o apóstolo Pedro, louvado seja Deus, ele externa uma verdade aos seus compatriotas e irmãos, ou seja, a descendência de Abraão, sobre uma verdade até mesmo que no mundo físico ela venha a ser para muitos uma verdade relativa. Mas Pedro fala aqui, irmãos, para os irmãos judeus, que Jesus, ele é uma verdade, e essa verdade absoluta, ela torna-se-á no mundo espiritual, onde Pedro aqui diz o seguinte, que não há salvação em nenhum outro. Nós sabemos que salvação é o livramento de Deus, e aqui Pedro destaca que Cristo é a salvação de todo aquele que Pedro diz: olha, Jesus Cristo, ele é o caminho, Jesus, ele é o plano perfeito de Deus para toda a humanidade. Todo aquele que crê, louvado seja Deus, não andará em trevas, e sim sobre ele nascerá, eclodirá da luz de Cristo e a luz do Evangelho. Louvado seja Deus. E por isso, Santo de Deus, que nós estamos aqui nesta noite. Por quê? Porque nós aceitamos, nós cremos nesse caminho. Louvado seja Deus. E essa verdade absoluta, ela está impregnada na nossa alma. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, irmãos, Pedro, ele traz essa verdade. Nós sabemos, irmãos, que para muitos hoje o Evangelho é algo relativo, querido. É algo, na realidade, irmãos, que digamos que seja uma presunção para muitos. Pode ou não acontecer. Mas nós sabemos, irmãos, que esta palavra é uma palavra infalível. É uma palavra verdadeira. É uma palavra fiel e poderosa. Nós sabemos que o próprio Deus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Para seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, para encerrar, nós sabemos que Jesus, ele nos reservou algo além desta vida, amém, querido? Nós sabemos, irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, ele já tem nos reservado algo, né? E para nós, irmãos, que nós cremos em Jesus,
nós sabemos que até chegar aquele grande dia, o céu de glória, nós iremos padecer muitas das vezes e sofrer algumas frustrações e algumas circunstâncias que o mundo ele possa nos oferecer. Mas, irmãos, se você está aqui hoje, louvado seja Deus, é porque o teu nome já está escrito no livro da vida. E o segredo, irmão, da vitória é nós permanecermos. Amém, querido? Haverá até a nossa trajetória, irmãos, nós iremos passar por algumas labutas que nós não queremos passar. Mas se você está aqui hoje, creia que o milagre da parte de Deus, irmãos, ele surge de onde nós menos esperamos. Amém, querido? E a salvação, irmãos, como andada de Deus, ela já está para mim e para você. Diz a palavra aqui, tão somente nós temos que permanecer. Amém, querido? Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. A pastora Sibeli vem aqui Glória a ao nome do Deus. Senhor. Os jovens se preparem. Logo depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Louvado Deus. seja o Pai. Glória a Jesus. Amém. Com todos nós, Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui na minha casa, porque é minha casa, sempre será minha casa. Estamos felizes por estarmos aqui na casa do nosso Pai. Eu vou compartilhar com vocês aqui antes de louvar, Salmo 126, verso 3 diz assim: é verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Amém? Por isso estamos aqui para adorá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Não é? Estamos aqui para outro propósito, a não ser adorar o Senhor, que é o nosso culto de adoração a Ele. Eu vou louvar a Senhor por esse louvor, é bem conhecido. Louve a Deus junto comigo, amém? Glória a Deus. Voz que chama sobre as águas, onde os meus pés
Aleluia, glória a Deus. Gostaria de dizer para a pastora Sibeli, para o pastor Dorival, que é uma pena, né? Que a gente não teve a oportunidade de trabalharmos juntos. Quando nós chegamos aqui na igreja, nós estávamos bem sensibilizados, né? Por algumas questões e priorizamos ficar um pouco mais quietinho. Mas agora a gente está se soltando mais um pouquinho, né, pastor? Mas ainda dá tempo, viu, pastor Dorival? Pastora Sibeli, para a gente caminharmos juntos e trabalharmos juntos aqui na Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os jovens vão adorar a Deus. Ah, tá, verdade. Olha, Júlio, faz tanto tempo que eu dirijo o culto, até esquecendo da principal coisa, oferta. Amém? Os irmãos ofertem ao Senhor com alegria, de todo o coração. Ontem, na reunião que nós tivemos aqui, nós percebemos que o pastor Davi, ele não trabalha diferente daquilo que nós já trabalhávamos quando nós tínhamos uma congregação, né? Então não é por força, não é por violência, não é por muito insistir, mas é pelo coração grato que eu e você temos que ter. Porque se não houver gratidão, você pode dar a maior oferta e ela não vai servir. Porque Deus, ele quer um coração grato. Quando nós temos um coração grato, um simples, Deus vai transbordando. Amém? Saudamos a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não
pastor, eu sei que já é 7h30, mas eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de contar uma bênção, um testemunho. Porque às vezes a pessoa está ali com o coração queimando, né? E tem vergonha de pedir a oportunidade. E às vezes está ali, ai, eu queria tanto. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de contar uma bênção, um testemunho? Gente, calma, um de cada vez. Não precisa fazer alvoroço, um de cada vez. Não tem? Leite, quer cantar louvor? Não. Amém. Então vamos ouvir a palavra, vamos se pôr de pé. Quero convidar, cadê o pastor Marcos? Vem orar aqui pelo eleitor da noite. Vem. Pastor Davi, Deus abençoe, muito obrigado. Se eu cometi algum erro, o Senhor me orienta depois, amém? Paz de Cristo, igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor Marcelo, qual irá ministrar a palavra do Senhor. Fecha teus olhos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, Pai santo, no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós aqui estamos reunidos, Senhor, para adorar o Teu nome. Senhor, nós entregamos diante do Teu altar, Senhor, o nosso louvor, aquilo que estava dentro do nosso coração, Senhor. Deus, nós Te engrandecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus tão amoroso. O Teu amor não tem fim. A Tua graça nos envolve. Nós Te louvamos, Senhor, porque Jesus Cristo veio morrer em nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Deus, e quando Ele morre, o véu do templo ele se rasga, Senhor, e nós temos hoje a liberdade de estar na Tua presença adorando a Ti, Senhor. Deus, eu Te agradeço, Deus, por essa oportunidade. Aqui está o Teu Filho, Senhor, que irá ministrar a Tua palavra. Deus, eu sei que ele tem estudado, eu sei que ele tem se preparado, Senhor, como um bom soldado. Mas eu também sei, Pai, que aqui tem um coração sensível e um ouvido sensível para ouvir a Tua voz. Deus, fala com ele, Senhor, para que a mensagem que o Senhor colocou no coração dele venha chegar ao coração da Tua igreja. E que todos nós possamos sair nessa noite daqui alimentados, saciados, pois a Tua palavra é o alimento que a nossa alma necessita. Em nome de Jesus Cristo nós Te louvamos e Te agradecemos. Você pode dizer amém? Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Que Deus em Cristo venha abençoá-los. E eu já os convido para que abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 9. E eu quero ler o texto a partir do versículo de número 14. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. É um texto bastante conhecido da igreja e eu quero caminhar um pouco com os irmãos dentro de alguns pontos que eu quero compartilhar com todos. Desde já fica aqui o meu abraço fraternal à família do pastor Dorival, assim como da família do nosso irmão Wagner. Faz tempo que eu não vejo a sua esposa, uma satisfação em vê-la, os seus filhos. É um prazer tê-los conosco mais uma vez. Nos diz assim o texto bíblico, a partir do versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa, e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões
de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não o conseguiram. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? E ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu, gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhe respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos a tua graça sobre a tua igreja, pedimos a tua graça sobre a vida dos teus filhos que aqui estão, pedimos a tua graça sobre aqueles que acompanham esta live, que o Senhor possa alcançá-los, aonde quer que estejam e independente da situação que estejam enfrentando, que o Senhor possa alcançá-los com a tua palavra. Nesta noite eu peço sabedoria para transmitir unicamente aquilo que o Senhor deseja comunicar com a tua igreja. A igreja é tua, este povo é teu, comprado e lavado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O Senhor é o Deus que conhece as nossas vidas e sabe das nossas necessidades. Então que nesta noite o Senhor possa falar conosco. Ajuda-nos, ó Pai, em nossa caminhada. Ajuda-nos a compreender os nossos momentos e ajuda-nos, acima de tudo, em nossa pouca fé. Que nesta noite a tua palavra possa nos renovar, nos fortalecer, que ela seja o alimento que precisávamos para continuarmos caminhando. Eu peço a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que aqui estão, e que nesta noite o Senhor abra os nossos ouvidos e nos dê entendimento para que possamos compreender a tua palavra. É o que eu te peço e já te louvo no nome precioso de Jesus. Se eu fosse dar um tema para a nossa reflexão nesta noite, eu iria trabalhar em cima da fraqueza da dúvida para a fortaleza da fé. Tomaria como base o versículo de número 24, porque eu acredito que este versículo ele revela muito de nós, sem que nós possamos abrir os lábios para declará-lo.
Imediatamente, o pai do menino clamou: eu creio, Jesus. Mas em seguida ele disse: ajuda-me na minha incredulidade. Quando eu olho para esse texto, eu percebo um pai aflito e necessitado de ajuda. Aflito porque ele está vivendo uma situação difícil dentro da sua própria casa. Ele tem um filho que desde a sua infância ele vem sofrendo com convulsões, com aquilo que nós hoje conhecemos por epilepsia. E aqui no texto que nós acabamos de ler, Jesus já vem tratando esse fato como uma possessão demoníaca, porque os sintomas são muito parecidos, são iguais ou semelhantes. E este homem, ele está sofrendo com esse filho há muito tempo. Segundo o relato desse pai, quando o seu filho tinha um ataque, ora ele era lançado no fogo, ora ele era lançado na água. Para quem já presenciou uma pessoa sendo possessa, sabe o que significa isso. Eu já presenciei cenas onde pessoas aflitas vêm aqui, nos ajude a orar, porque a pessoa está possuída, e sem saber o que fazer, quando nós chegamos até o lar, estava a pessoa ora jogada em cima da cama, ora se batendo contra as coisas, se lançando, como se alguém estivesse pegando e lançando a pessoa de um lado para o outro, e não tinha. E ali nós começamos a orar e pedir para que Deus viesse, no nome de Jesus, libertar aquela vida. Este pai, ele está passando por esta dificuldade, mas não é uma dificuldade que começou há pouco tempo, é uma dificuldade que vem acompanhando o seu filho desde a sua infância. Esse pai não poderia tirar os olhos do filho, porque ele sabia que a qualquer momento que ele fosse pego, ele poderia ser lançado no fogo, na água ou em qualquer outro lugar, para que a sua vida fosse arrancada, tirada. E esse pai, ele precisa de alguma maneira encontrar uma solução para o seu filho. Muitas das vezes, quando eu olho para esse texto, eu começo a pensar em outras possibilidades para nós, pais, o que nós somos capazes de fazer pelos nossos filhos diante de algumas adversidades da vida. Quando nós nunca imaginávamos passar por situações das quais nós hoje nos vemos dentro. E cada dia é uma nova história, um novo capítulo a ser escrito. Não sabemos o que nos reserva e o que nos espera, mas nós nos vemos em situações assim. Jesus, ele estava com seus discípulos mais próximos no monte. Lá no início do capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 9, a partir do versículo 2, Jesus chama Tiago, Pedro e João e vão até o monte para orar. E quando eles estavam ali orando, foi um momento onde os discípulos ficaram admirados, pois foi quando Jesus se transfigurou. E eles viram de um lado Moisés, do outro lado Elias. E Pedro não sabia o que dizer, porque estava com medo. Ele agora sugere ao Senhor fazer ali tendas, para que aquele momento fosse eternizado. Enquanto eles ali estavam, uma família sofria aqui embaixo. Enquanto Jesus e os seus discípulos mais próximos estavam em um lugar mais elevado,
numa parte mais alta da realidade do chão da vida, nós encontramos uma família que estava precisando de socorro, de ajuda, e era urgente. Já tinha uma multidão que estava ali acompanhando todo aquele processo. Já tinham pessoas ali que sabiam do que estava acontecendo com o rapaz e com a sua família. Os escribas também estavam ali acompanhando e arrazoando, comentando, falando sobre o fato. Depois de tudo o que aconteceu no monte, após a experiência inesquecível, após um momento em particular em oração, e para aqueles que já tiveram a experiência de fazer como Jesus, sabe que de fato é um momento especial. Quando nós nos retiramos para orar, quando nós nos retiramos para nos preparar para tudo aquilo que pode vir no dia seguinte, nós sabemos que são momentos assim que nós não devemos desprezar. Para aqueles que já foram e tiveram a oportunidade de orar no monte, sabe que lá é um lugar um pouco diferente. Experiências que acontecem ali de fato nos marcam. Não que seja o único lugar que devemos orar, mas é um lugar especial. Enquanto ali estamos, nós de fato nos sentimos que estamos mais próximos de Deus, que Deus está nos revestindo, nos preparando. E dependendo do momento, nós sabemos que quando descermos dali, o negócio vai ser diferente. Eu acho que as coisas vão ser um pouco piores do que antes de nós subirmos aqui. E Jesus estava com seus discípulos mais próximos, vivendo um momento assim. E os discípulos, em meio a tudo aquilo, extasiados por tudo que eles estavam presenciando, eles nem sequer estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí quando Jesus toca no assunto falando sobre a sua ressurreição dentre os mortos, aí é que os discípulos não entendem nada. Mas quando eles agora estão voltando, eles começam agora a se aproximar do chão da vida. Eles descem do monte, da parte mais elevada, e se aproximam agora da realidade humana. Uma realidade cruel, uma realidade cheia de dor, uma realidade cheia de mágoa, uma realidade com ressentimentos e com falta ou pouca fé. Quando Jesus desce com seus discípulos, eles logo observam uma multidão que estava próxima. E eles não entendiam o que estava acontecendo ali. Quando eles perceberam que Jesus estava se aproximando, logo a multidão foi na direção de Jesus. E Jesus ainda pergunta para eles o que estava acontecendo, o porquê daquele alvoroço. E foi quando um pai aflito e necessitado se expressa a Jesus e fala sobre o seu filho. Diz para Jesus o que estava acontecendo com seu filho. Relata para Jesus a sua história de vida, a sua realidade. No versículo 21, ele vem dizendo para Jesus que o menino sofria desde a infância. Mas o sofrimento não era apenas do menino, o sofrimento também era da família. Então o menino sofria e a família sofria junto. Então era um sofrimento que já durava anos. Aí o pai continua no seu relato dizendo para Jesus, logo no versículo 18, que o menino estava possesso por um espírito maligno. E ele diz isso com base nas coisas que ele presenciou na vida do menino.
Ora ele é tomado, é possesso, é lançado no fogo, ora é lançado nas águas. Surdo, mudo, não, quando era, ele não falava, não escutava, ou seja, havia dificuldades até para o pai entender o que estava acontecendo com a criança, com o filho. Porque ele mesmo diz aqui que era o espírito que o deixava mudo e surdo. E esse pai agora continua no seu relato para Jesus, falando que todas as vezes que o menino era possesso, ele se machucava, ele se feria. Era como se ele estivesse dizendo para Jesus: olha, tentamos de tudo. Tudo que era possível fazer, nós já fizemos. Mas não tem jeito. Para o desespero do pai, ele tinha uma esperança. A esperança do pai era que os discípulos de Jesus, que aprendiam, que ouviam aos seus pés, fizessem algo. E quando os discípulos de Jesus foram orar pelo menino, nada aconteceu. Nada aconteceu. Pelo fato de não ter acontecido nada, o desespero do pai subiu mais um pouco, porque era a última coisa que ele tinha para se agarrar de esperança. Era que os discípulos de Jesus pudessem pôr as mãos sobre o menino e, ao orar por ele, ele fosse curado, liberto daquele mal. Mas para sua frustração, os discípulos colocaram as mãos e nada aconteceu. De fato, é muito frustrante no nosso ministério quando nós vivemos isso. Quando nós percebemos que alguém está pondo abaixo de Deus uma esperança que em nós, ao impor as mãos, algo milagroso irá acontecer. Para nós é frustrante quando você percebe que a pessoa está precisando de um milagre hoje, e você impõe as mãos, ora, e na expectativa de ao final da oração a pessoa esteja curada, liberta, com o seu problema solucionado. E quando você olha, parece que não aconteceu. Aí nós nos sentimos assim, frustrados, porque a dor da pessoa passa a ser sua. A pessoa te procurou confiando que você, como servo de Deus, conhecedor da palavra, uma pessoa que ora, que consagra a vida, possa ser de fato um representante de Deus aqui no mundo. Alguém que, de acordo com as Escrituras, recebeu do alto revestimento de poder para expulsar demônios, para que milagres pudessem acontecer. E quando nós ministramos, oramos, intercedemos e não contemplamos o milagre, o desespero também é nosso. Quando uma pessoa está no estágio terminal e que só uma intervenção divina pode solucionar não apenas a sua dor e tirá-la do leito da morte, mas também trazer um alívio para a sua família. E quando nós oramos e nada acontece, nós nos sentimos assim, como esse pai que se agarrou no seu último fio de esperança. Ele se aproxima de Jesus e diz para Jesus que até os discípulos dele foram orar e nada aconteceu. É por isso que esse homem, quando ele olha para Jesus, ele logo pergunta para Jesus se de fato ele pode. Se podes. Isso aqui é
é um pezinho atrás na fé. Se podes, o Senhor pode curar ele, libertar eles, mas se podes. Por isso que Jesus, ele responde para esse pai, dizendo lá no versículo 23, se podes. É uma pergunta de Jesus para o pai, se podes. E Jesus logo responde, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quando Jesus fala isso, aquele pai, ele olha para Jesus e diz exatamente o que está no versículo 24. Eu creio. Mas é como se precisasse expressar mais alguma coisa. Eu creio. Mas Jesus, ele conhece os corações. Ele sabia que aquele homem tinha mais alguma coisa. Não era apenas ele crê. Ele falou agora que ele crê, eu creio. Só que ele logo faz uma confissão. Ajuda a minha incredulidade. Em algumas versões vai dizer assim, ajuda a minha pouca fé. Quando eu olho para esse texto, eu começo a perceber que muitas das vezes nós podemos estar passando por situação parecida. Nós podemos estar no meio de situações desagradáveis, problemas diversos. Cada um aqui tem a sua história de vida. Cada um aqui tem a sua realidade no momento. Cada um sabe aonde está doendo. E assim como esse pai, nós também podemos dizer para Jesus que nós cremos. Eu creio. Eu tenho fé. Eu creio que o Senhor pode operar um milagre na minha vida. Eu creio que o Senhor pode operar um milagre na vida dos meus familiares. Eu creio que o Senhor pode operar um milagre até mesmo no meu ministério. Mas muitas das vezes na nossa caminhada nós percebemos que há momentos que a fé parece que foge. A fé, ela esconde-se. Há momentos que mesmo fazendo parte do altar, você prega, você ensina, você canta, você ministra, crendo que Deus pode operar na vida do outro. Mas quando você chega num recanto lá do seu quarto, num lugar escuro, aonde ninguém está por perto, aí você pergunta para Deus se de fato aquilo que você cantou, aquilo que você ensinou, aquilo que você pregou, se de fato pode acontecer um dia na sua vida. É uma realidade nossa. Por isso que Jesus disse para o pai, o questionando, se podes? Se podes? Tudo é possível àquele que crê. Um milagre pode acontecer, ele pode. Deus pode mudar o seu cativeiro, Deus pode. Deus pode mudar a sua história de vida, pode. Deus pode transformar uma realidade perversa de anos, Deus pode. Mas há momentos aonde Deus, ele precisa tratar conosco. Já foi dito aqui no início do culto, na nossa leitura inicial, já foi dito aqui no último louvor antes da palavra, aonde Deus precisa mostrar que há Deus em Israel.
Há momentos que se faz necessário essa revelação de Deus para nós mesmos. Porque na nossa correria, na nossa urgência em socorrer todos, nós nos esquecemos de socorrer a nós mesmos. Nos preocupamos com todos e esquecemos de nos preocupar conosco. Corremos atrás esperando que a oração do outro faça um milagre acontecer, quando muitas das vezes o milagre ele vai acontecer, mas Deus requer algo de nós. Entendam que o milagre na vida do filho daquele homem, ele aconteceu. Jesus repreendeu o espírito, ordenou que ele saísse e não voltasse mais. Só que antes de Jesus fazer o milagre, Jesus precisava tratar com o coração daquele homem. Por que Jesus precisou tratar do coração daquele homem? Porque ele entendia que havia ali algumas sequelas na sua vida. Mágoas, decepções, sofrimentos. Era um homem que estava com o coração machucado, mas que não estava cicatrizado. Era uma pessoa machucada, mas que precisava ser tratada. E não era tratada de qualquer forma, precisava de um trato especial. Não podia ser uma pessoa qualquer, tinha que ser uma pessoa especial. Uma pessoa que soubesse cuidar do coração do outro. Não foi esse o nosso tema na aula da manhã? Não falamos aqui muito sobre a importância de vivermos o amor? Era isso que Jesus precisava trabalhar no coração deste homem. Você carregou um fardo por muitos anos na sua vida. Você teve muitas preocupações com seu filho. Você temeu perder o seu filho. Porque se ao ser possesso ele era atirado no fogo, alguém tinha que estar lá para tirá-lo do fogo. Se ao ser possesso ele era atirado dentro da água para que morresse afogado, alguém precisaria estar ali para tirar ele de dentro da água. E o que me vem à mente a princípio é o pai, é a família. Uma pessoa que mesmo na sua fase adulta não pode ficar só, tem que estar sempre debaixo da tutela dos pais. E esse homem, por conta de tudo isso, ele agora está com seu coração tão machucado, que agora ele entende que a fé dele está pouca, quase nada. Ele agora percebe que se brincar nem tinha fé. É o que muitas das vezes acontece conosco. Tem hora que nos falta a fé. E quando eu falo que falta a fé, é porque realmente falta. A ponto de você olhar no espelho e dizer se vale a pena fazer tudo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Vale a pena continuar esse ministério? Vale a pena continuar nessa caminhada? Vale a pena fazer todo esse sacrifício? Vale a pena tudo isso? Porque quando eu olho para a minha situação, a minha realidade de vida, e me olho no espelho, me parece que toda a fé que eu vejo na Bíblia, eu olho e não encontro em mim. Ela não está em mim. E aí os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós começamos a achar que nunca serão resolvidas. Esse problema não vai ser resolvido. Resolve-se na vida de todo mundo, menos na minha. Esse milagre vai chegar na casa de todos, mas pula a minha. Eu acho que se fizer mais algumas coisas aqui para ajudar Deus nesse processo, eu acho que mesmo assim é capaz dele rejeitar a minha ajuda.
Eu não sei se aumentar 10 minutos no meu período de devocional diário, se isso vai mover Deus, ou se Deus já virou as costas e aguenta mais um pouco aí. Essa é a nossa realidade. E não é porque eu sou obreiro, porque eu sou... Não, irmãos, é a nossa realidade. Somos seres humanos. Sofremos como esse pai. Não vemos a hora de Jesus mover as águas do tanque para nós nos atirarmos dentro. Não vemos o momento de Deus mudar a nossa história de vida, para que nós possamos agora começar uma nova história, um novo capítulo, um novo momento. Porque parece que as águas, elas estão amargas, e cada momento que passa ela fica mais amarga. Era o que esse pai experimentou. Só que ele precisava ser curado, ele precisava ser tratado. Quando ele diz para Jesus, eu creio, Jesus não vai de imediato fazer alguma coisa. Jesus, ele espera, porque tem mais alguma coisa a ser colocado para fora. É como se Jesus estivesse olhando para o relógio e depende só de você. Se você quiser esperar mais um pouco, eu espero, não tenho pressa. Já subi um monte, já desci do monte, os rapazes aqui ficaram perplexos com tudo que aconteceu. Eu estou tranquilo. Continuo, eu estou indo em direção ao Calvário, então não tenho pressa, vamos lá. E quando esse pai, ele entende que tudo que estava acontecendo ali era um momento dele ser cuidado, ser tratado por Deus, aí ele completa a sua frase: ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha pouca fé. Percebem que o texto não diz que ele não tinha fé. A declaração dele é que a fé dele era pouca. A pergunta que o texto nos faz é se de fato hoje nós não estamos assim como esse pai. Embora possamos mostrar que estamos bem, mas será que lá no fundo nós não estamos clamando como esse pai? Sem precisar de Jesus perguntar, sem precisar de Jesus esperar, será que nós não estamos gritando dentro de nós: Senhor, ajuda a minha incredulidade? Porque eu sei que o Senhor fez muitas promessas para mim, eu sei, e eu não tenho dúvidas que foi o Senhor, mas olha, eu acho que o nível da minha fé não é o mesmo da época que o Senhor prometeu. Então ajuda a minha incredulidade. E muitas das vezes nós temos vergonha de dizer isso para Deus. Muitas das vezes nós temos medo que Deus possa nos fulminar na oração se nós falarmos isso. Nós temos medo de abrir o nosso coração para Deus. Nós temos medo de nos aproximar de Deus e falar: Senhor, me perdoe, mas a minha fé foi por água abaixo. Eu achava que suportaria esse processo, mas está difícil. Se o Senhor não me socorrer, eu não sei o que vai acontecer na próxima semana. Então faça algo. Nós temos muitas das vezes medo de falarmos com Deus, de nos abrirmos com Deus. Quando eu olho para o livro de Salmos, eu percebo que nos salmistas, o que não faltavam era a vontade de se expressar para Deus.
Um homem que diz que esperou com paciência e depois no outro ele vai dizer: apressa-te em me socorrer. Não é uma pessoa que está colocando Deus contra a parede, mas é uma pessoa que está sendo sincera. Eu sei que o tempo do Senhor é diferente do meu. Eu sei que o nosso cronograma não bate. Mas a minha realidade hoje é essa: ajuda-me, socorra-me, aumente a minha fé, porque até para continuar caminhando está difícil. É o que tem acontecido nesse período pós-pandêmico que nós estamos vivendo, quando o assunto é fé. O pouquinho de fé que as pessoas tinham, ao menos de continuar indo aos cultos, nesses quase 2 anos, onde todo mundo ficou em casa, é como se o pouquinho que tinha sumisse. Aí agora que as coisas estão começando, pelo menos a princípio, a normalizar, aí nós percebemos que muitas pessoas naufragaram na fé. Por quê? Isso. Medo, vergonha de dizer para Deus que a sua fé é pouca, medo de assumir a sua real situação, porque o pai não lançou a culpa do seu sofrimento no filho. Por causa dele eu sofro, não creio, a minha fé é pouca, é por causa dele. Não, em nenhum momento o pai fez isso. O pai simplesmente chegou até Jesus e disse: olha, se podes. Jesus já percebeu, a fé desse cidadão, ela está pequena. Mas Jesus também entendeu o motivo. Tanto é que Jesus, ele não questiona o momento deste homem. Jesus, ele vai questionar depois os seus discípulos. Quando Jesus, ele demonstra aqui no texto que acabamos de ler palavras mais ríspidas, é contra os discípulos, não é contra a multidão, e muito menos contra a família desse jovem possesso, é contra os discípulos. Quando Jesus utiliza-se do termo até quando vocês terão eu convosco, Jesus está falando para os seus discípulos. Será que eu não posso? Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo assim para os seus discípulos: será que eu não posso me ausentar um pouquinho de vocês, que vocês perdem a fé? Essas palavras de Jesus, elas se encaixam perfeitamente no nosso modo de vida hoje. Porque parece que quanto mais tempo Deus espera para vir buscar o seu povo, a nossa fé vai diminuindo. É como se Jesus dissesse para nós: olha, se eu demorar um pouquinho mais, vocês vão perder a fé? Vão deixar a fé se esvair pela caminhada? Porque foram essas palavras de Jesus: eu me ausento de vocês e vou só ali orar um pouquinho e você já não tem fé? E lá no final, no último versículo que nós lemos, os discípulos vão perguntar para Jesus: Senhor, nós agora passamos por uma situação desagradável, porque como discípulos do Senhor, o Senhor falou que nós iríamos impor as mãos e demônios iriam sair, pessoas seriam curadas, e nós colocamos as mãos lá e não aconteceu nada. E aí Jesus vem dizendo para os seus discípulos: olha, é que em situações assim, não é de qualquer forma. Há situações onde vocês precisam estarem mais preparados. Não é de qualquer jeito que vocês vão, vocês precisam de uma preparação. O jejum e a oração aqui, eles vêm com esse peso de preparo.
Jesus estava no monte com seus discípulos e foi ali e fez o que os seus discípulos fizeram e nada aconteceu. Jesus fez a mesma coisa e o rapaz foi liberto. É como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos: olha, aprendam que na vida não é apenas falar amém e a coisa acontece. Não, na vida requer preparo. Há situações que vocês precisarão mergulhar na oração. Vocês precisarão tirar um tempo para vocês se prepararem, porque o que vai vir é muito mais forte do que vocês estão hoje. Vocês não vão conseguir suportar. Vocês precisam se preparar. Aprendam isso. Vocês precisam se preparar. Não despreze o momento que você possa ter de oração, de preparação, de estudo bíblico, um momento onde você pode até mesmo consagrar sua vida. Faça isso, porque você não sabe o que vai acontecer na próxima tocada da campainha da sua casa. É o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Eu não vou permanecer com vocês o tempo todo, então preparem-se. Porque situações como essa daqui pode acontecer outras vezes e eu não vou estar aqui. Vocês precisam se preparar. Problemas como esse que esse pai enfrentou, nós estamos vendo hoje no mundo. Quantas pessoas estão sofrendo há anos? Quantas pessoas estão esperando um milagre há anos? Será que o milagre de alguém ainda não aconteceu porque Deus quer usar a minha e a sua vida? Será que tem alguém num leito esperando que eu e você vá lá orar e Deus irá fazer um milagre, trazer uma libertação e um alívio para uma família? São essas lições que nós precisamos tirar desse texto que nós lemos nessa noite. Mas acima de tudo, precisamos ter coragem para falar para Deus como está a nossa fé. Como está a minha fé? Vamos falar com Deus agora? Bendito Deus e Pai, diante da Tua palavra que nesta noite lemos e falamos, somos confrontados pelo Senhor a nos examinarmos. Assim como aquele pai, essa pode ser a realidade de muitas pessoas que aqui estão. E também pode ser a realidade de muitas outras que estão acompanhando esta live. Pessoas que estão passando por dificuldades diversas. Pessoas que procuraram solução em todos os cantos, em todas as maneiras possíveis e cabíveis, mas não encontraram. Pessoas que poderiam até mesmo em algum momento de sua caminhada cristã ter gozado de um período onde a sua fé ela encantava, contagiava, transformava até mesmo aqueles que estavam próximos, mas que hoje pode estar como esse pai, ainda que creia, mas percebe que a sua fé ela é pouca. E eu te louvo, pois o Senhor não é um Deus que opera na muita fé, mas o Senhor é um Deus que também opera na pouca fé. Porque a sua palavra nos diz que basta termos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que isso já é o suficiente para que algo possa acontecer. Então que nesta noite o Senhor venha operar em nossas vidas, na nossa fé que é tão pouca, diante de tantos desafios que nós temos, diante de tantas coisas que se aproximam
diante de tantas dificuldades que ainda iremos enfrentar. Então nós precisamos, ó Pai, de uma capacitação que só o Senhor pode nos dar. Nós precisamos de uma ajuda, de um renovo que somente o Senhor pode nos conceder. Que nesta noite o Senhor nos ajude com nossa pouca fé a nos aproximarmos ainda mais do Senhor. E que nós possamos, ó Deus, presenciar o Teu agir em nossas vidas. Que nós possamos nesta noite voltar para os nossos lares com uma cabeça e um coração diferente. Que nós possamos voltar para as nossas casas nesta noite cientes de que o Senhor operou algo no nosso interior, de tal forma que isso vai nos ajudar a permanecermos, ó Pai, firmes no propósito e na aliança que temos contigo. O Senhor é o Deus que conhece todos que aqui estão e sabe de suas dores e necessidades. O Senhor é o Deus que vem até o nosso chão. O Senhor é o Deus que se compadece de nós. O Senhor é o Deus que experimentou tudo aquilo que nós estamos experimentando. O Senhor é o Deus que foi provado em tudo em que nós somos hoje provados. Então o Senhor pode nos ajudar, pois o Senhor sabe exatamente o que nós estamos sentindo e passando. O Senhor entende o porquê que esta pessoa, este irmão, esta irmã, este Senhor está chorando, derramando as suas lágrimas. Eu posso não entender, mas o Senhor é o Deus que entende. E o que eu peço nesta noite é que o Senhor venha com teu amor, com a tua graça, e que o Senhor venha acrescentar a nossa fé. Que o Senhor acrescente a nossa fé. Nos dê fé. Eu não peço muita, mas eu peço a necessária, aquela que nós precisamos para suportarmos todas as adversidades dessa vida. Acrescenta-nos a fé, para que nós possamos continuar na nossa caminhada e no cumprimento da nossa missão. Acrescenta-nos a fé, pois o nosso desejo é desfrutarmos das tuas bênçãos, dos teus milagres, das tuas provisões. É desfrutarmos da bênção do outro, mas também queremos desfrutar de tudo aquilo que um dia o Senhor nos prometeu. Então ajuda-nos, socorre-nos, estenda as tuas mãos e segure as nossas, nos tire deste poço que de forma tão teimosa quer segurar os nossos pés. Ajuda-nos a sairmos desse lamaçal onde nós podemos nos encontrar. Ajuda-nos a encontrarmos a luz no fim do túnel, aonde a nossa vida, a nossa casa se encontra.